Boa noite, me chamo Márcia Lopes, sou psicanalista clínico e hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que você talvez já ouviu muito falar, mas que não prestou atenção em alguns detalhes. Quando eu falo para você sobre vícios, o que vem à sua cabeça? Qual o primeiro pensamento? Qual a primeira imagem que você pensa? Normalmente, na maioria das pessoas, o pensamento que vai surgir são vícios em drogas, bebidas, comida, vício em sexo, vício em pornografia, vício em jogos. Todos esses vícios realmente existem e você conhece. Mas eu gostaria de falar para você que esses vícios existem porque eles causam uma dependência. E essa dependência é uma dependência química. E isso também ocorre com as nossas emoções. Hoje eu vou apresentar para vocês os vícios emocionais. Mas antes eu queria explicar o que é a dependência química. A dependência química é uma desordem neurológica que afeta o sistema de recompensa do nosso cérebro. Em uma pessoa saudável, o sistema de recompensa reforça comportamentos que são essenciais para a sobrevivência, como, por exemplo, comer e beber. No sistema de recompensa, ele busca que você, toda vez que sinta fome, você vai buscar a comida. E isso vai ser uma sensação prazerosa. Você vai encontrar na comida uma saciedade. O que as drogas fazem? Elas se apropriam desse sistema, que é o sistema que mantém a sua sobrevivência, elas se apropriam desse sistema e fazem das suas necessidades de sobrevivência uma necessidade pelo uso da droga, o uso da substância. Para entender melhor, por exemplo, uma pessoa que fuma. Essa pessoa, ela sabe que o hábito de fumar causa mal à saúde dela, mas ela repete esse hábito mesmo sabendo que ele causa mal. E nessas condições, ele repete esse hábito porque ele necessita do efeito da nicotina no corpo. Isso surgiu porque na primeira vez que ele experimentou a nicotina, foram acionados alguns neurônios associados à emoção e à sensação que ele sentiu ao uso da nicotina. O mesmo acontece com as nossas emoções. Por quê? As nossas emoções são uma resposta fisiológica, automática e inconsciente a um estímulo. Elas são reações químicas ativadas pelos neurônios e cada neurônio é responsável por uma reação, por uma emoção do nosso corpo. As emoções que nós mais ouvimos falar, que nós mais conhecemos, as reações químicas que nós mais conhecemos e ouvimos falar são a dopamina, a ocitocina, a endorfina, a serotonina, a adrenalina e o cortisol. Essas químicas, quando estimuladas repetidamente, elas reforçam a ativação dos neurotransmissores, que são definidos como mensageiros químicos. Como as nossas emoções estão ligadas a essas químicas cerebrais, elas se tornam viciantes. Consequentemente, ficamos sujeitos à repetição da mesma emoção, devido a essa dependência química, como se fosse uma necessidade de sobrevivência. Na verdade, todos nós apresentamos algum tipo de vício emocional, alguns de uma forma mais acentuada e outros de uma forma mais sutil. Pessoas que apresentam vícios emocionais nem sempre sabem que estão agindo dessa forma, não compreendem o que acontece e mesmo assim se expõem constantemente às situações que provocam a sensação de satisfação, mesmo que seja uma satisfação de forma negativa. Esses vícios, eles podem se desenvolver em qualquer fase da idade da pessoa, mas principalmente na infância. A infância é um marco muito importante. Quando a criança ela é exposta a estímulos emocionais repetitivos, ela se habitua e isso se torna normal para ela. Conviver com situações de traumas, situações de maltratos, situações de rejeição se tornam normal para essa criança. E essa criança, enquanto for adulto, ela vai repetindo essas situações inconscientemente. Esses ciclos, esses vícios emocionais, eles se transformam em ciclos.
eu vou dar o nome de Ciclos Emocionais Viciantes, baseada nesse livro. Esse livro foi escrito pela pastora Roberta Sara, do Ministério Saradas para Sarar, e aqui nesse livro, baseado na neurociência também, ela fala sobre os ciclos emocionais viciantes. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco mais detalhado. Nós vamos começar a falar sobre o ciclo da rejeição e do desprezo. Uma das feridas emocionais mais profundas é a rejeição. Nós aqui que fazemos o programa 30 Semanas, nós conhecemos a árvore emocional. Essa árvore emocional, ela tem a raiz da orfandade, o tronco da rejeição, e ela vai se transformando nos galhos que são a codependência, os vícios, a sexualidade distorcida e a religiosidade. Desses galhos vão surgindo outros galhos, que você que faz o 30 Semanas conhece, que você que não conhece pode participar do programa e conhecer mais profundamente sobre essa árvore emocional. E como a rejeição faz parte dessa árvore emocional, ela sendo uma ferida emocional muito profunda, muito marcante, que causa muitos danos para a pessoa, porque quem sofre de rejeição, ele internaliza tudo isso. Internamente ele interpreta tudo que acontece ao seu redor pela ótica da rejeição. E quando essa pessoa, mesmo que ela não esteja envolvida em uma situação de rejeição, ela procura uma forma de se sentir rejeitado. Como, por exemplo, talvez você um dia não foi convidado para uma festa, e aí você vê as pessoas naquela festa e você se sente rejeitado. Talvez você poste uma foto numa rede social e determinada pessoa que você queria tanto que curtisse aquela foto, não curtiu, e você se sente um rejeitado. E você vai viver em busca dessa aceitação. A pessoa que vive o ciclo da rejeição, do desprezo, vive em constante busca da aceitação e da aprovação. E o que esse ciclo faz? Ele vai te levando para um processo de repetição. Toda vez que você é rejeitado, você procura a pessoa e você continua presa no ciclo da rejeição e do desprezo, tá? Esse ciclo, ele acaba sendo interligado ao outro. Um ciclo leva sempre ao outro ciclo. Inconscientemente, nós vivenciamos vários ciclos. O outro ciclo também que te causa muitos danos é o ciclo da inferioridade e vitimização. Esse ciclo, ele é filho do ciclo da rejeição. Ele caminha de mãos dadas com a insegurança. Pessoas que são presas a esse ciclo sempre estão se sentindo inferiores. É aquela sensação de não pertencimento. Não importa onde esteja, com quem esteja, a pessoa vai sempre se sentir não pertencendo àquele ambiente. O outro sentimento muito ligado ao ciclo da inferioridade e vitimização é o sentimento de vergonha. É um grande aliado desse ciclo. São pessoas que se sentem mal até quando são presenteadas e reconhecidas e elogiadas também. Vivem constantemente o senso de não merecimento. Outro sentimento muito vivenciado pelas pessoas do ciclo da inferioridade e vitimização é o sentimento de comparação. As pessoas presas a esse ciclo estão sempre se comparando com as outras. Elas sempre se sentem inferiores, elas sempre estão comparando a vida do outro, a beleza do outro, a situação financeira do outro, o emprego do outro. Então, esses ciclos, ele pode chegar ao nível da pessoa até desejar uma doença grave para poder perceber que as pessoas a amam. A pessoa pode desejar ter uma doença grave para ver quem vai se importar com ela. E, consequentemente, esse ciclo da inferioridade e vitimização, que já veio do ciclo da rejeição e do desprezo, vai te levar para um outro ciclo, que é o ciclo da tristeza e da angústia. A tristeza, ela pode se tornar uma válvula de escape. Talvez você use a tristeza como um refúgio. Lembra que eu falei lá no início que as emoções são respostas fisiológicas? Então, há pessoas que se alimentam da tristeza, pessoas que se alimentam da rejeição, do abandono, da inferioridade.
e cada vez mais reforçam o vício da tristeza e da angústia. Nas suas conexões neurais, isso se torna muito forte. Ser triste se torna normal. Pensar somente em coisas negativas, estar sempre esperando uma notícia ruim, sempre se imaginar doente, sempre achar que, mesmo que esteja em momento feliz, ela se sente estranha e sempre vai buscar uma forma de ficar triste. E normalmente as pessoas presas no ciclo da tristeza e da angústia, ela condiciona a sua felicidade ao outro. Isso é muito ruim, porque o outro pode não ter a capacidade de fazer você feliz. E você sempre vai viver na dependência da felicidade do outro chegar até você. Quando você condiciona a sua felicidade ao outro, você está se auto-sabotando. E essa autossabotagem também é um outro ciclo que é citado aqui no livro pela pastora Roberta. Esse ciclo da autossabotagem e da negação do prazer. Os ciclos, vocês já perceberam que eles andam de mãos dadas. Eles acabam um alimentando o outro, um vai te levando ao outro. Pessoas presas no ciclo da autossabotagem, elas não conseguem fazer nada de bom para elas mesmas. São aquelas pessoas que sempre vão valorizar primeiro o outro, estão sempre se autossabotando, sempre se colocando em segundo plano, nunca começam nada, às vezes até começam, mas não terminam porque não se sentem capazes de concluir algo. Pessoas presas no ciclo da autossabotagem e da negação do prazer, elas presenteiam as pessoas, compram, são boas para presentear, mas são incapazes de presentear a si mesmo. Elas percebem que elas não merecem. Na cabeça de uma pessoa presa no ciclo da autossabotagem, é como se ela vivesse intensamente o senso de não merecimento. Um outro ciclo que é muito forte, muito importante, é o ciclo da crítica e da negatividade. Esse ciclo é muito comum em pessoas, a gente vê pessoas viciadas em críticas. Pessoas viciadas em críticas, provavelmente, não é uma questão de causa e efeito, mas provavelmente são pessoas que vivenciaram de forma muito intensa a rejeição. Por quê? Aí você vai perguntar, mas o que tem a ver a crítica com a rejeição? Quando a pessoa é muito rejeitada, ela tem o ego ferido. E quando ela tem o ego ferido, ela também rejeita. Então, o rejeitado, ele rejeita. Então, a crítica não é porque ele está sendo rejeitado. A crítica é porque ele está rejeitando. Então, é a consequência da rejeição. E uma outra forma também da crítica, dentro desse ciclo da crítica, como válvula de escape, é quando eu boto o foco e começo a criticar o outro, eu tiro esse foco de mim. E aí é muito mais fácil eu criticar o outro do que eu olhar para dentro de mim e cuidar das minhas imperfeições. As minhas imperfeições são tão doloridas que eu não quero olhar nem para elas. E aí eu tiro o foco de mim e coloco o foco no outro. Outro ciclo perigoso que nós vamos falar agora é o ciclo da manipulação e do medo. Esse ciclo é praticamente quem faz o 30 Semanas conhece muito bem, mas conhece como a codependência. Esse ciclo, ele funciona para os dois lados. Na codependência a gente tem o codependente impositivo e o codependente anulativo. E aqui no ciclo emocional, como a gente está usando baseado no livro esses nomes, esse ciclo emocional da manipulação e do medo, ele diz que todo manipulador precisa de um manipulado, senão ele não sobrevive. E assim, da mesma forma, é na codependência. Pessoas que normalmente conviveram, como esse ciclo se desenvolve, né? São pessoas que normalmente conviveram com pais manipuladores, pessoas que conviveram em ambiente de rejeição, pessoas que conviveram com, possivelmente foram abusadas, pessoas que possivelmente passaram por agressões físicas, psicológicas e emocionais. Elas tendem a ser ou o manipulador ou o manipulado, tá?
Porque o manipulado, ele vai se submeter a tudo. Em algum momento, nós somos os dois, né? Todo mundo tem um pouquinho de manipulador e de manipulado. Em algum momento, você vai se manifestar, vai se apresentar como manipulador e em outros momentos como manipulado. Como assim, Márcia? Como é que isso acontece? O manipulador, às vezes, fora de casa, ele é manipulado. Talvez no trabalho, ou na faculdade, ou na igreja, talvez ele é manipulado. Mas em casa ele pode se tornar um manipulador, tá? Normalmente, as pessoas que estão presas no ciclo como manipulados, elas possuem um perfil com algumas características que eu vou falar para vocês. A autoestima dessa pessoa é muito baixa, essa pessoa que é manipulada, tá? Ela tem medo do abandono e da rejeição, tem medo de dizer não, tem muito medo da opinião dos outros, tem medo até de entrar num conflito, porque ela não vai conseguir expressar as opiniões dela, ela aceita tudo que os outros falam, possui necessidade exagerada de aceitação e de aprovação, tem uma tendência muito forte de assumir compromissos que não vai conseguir dar conta, porque não sabe dizer não para as pessoas, assume inclusive culpas que não são causadas por ela. Já os manipuladores, eles normalmente são, às vezes quando a gente fala no manipulador, você pode pensar numa pessoa autoritária, uma pessoa mandona, mas não. Normalmente, e na maioria das vezes, é muito diferente. Na maioria das vezes, o manipulador, ele pode ser uma pessoa boazinha, tá? Não se engane com as pessoas boazinhas. A pessoa que faz tudo por você, a pessoa que te presenteia o tempo todo. Essa é uma característica de uma pessoa manipuladora. Sabe por quê? A intenção dela, não estou generalizando. Cuidado com isso, nós não estamos generalizando o comportamento, tá? Existem pessoas boas que gostam de presentear sem essa intenção. Mas, normalmente, a pessoa que tem o perfil manipulador, ela vai ter esse comportamento com uma intenção. A intenção dela é deixar você em dívida com ela. Esse comportamento é muito perigoso, porque ela sempre vai cobrar algo de você. A pessoa que tem esse comportamento manipulador, eles são especialistas em distorcer fatos. Por quê? O manipulador quer sempre que tudo aconteça que favoreça ele. Então, ele começa a mudar as situações a favor dele e botando sempre o outro como culpado ou acusando a outra pessoa. Normalmente, manipuladores são pessoas que exigem muita atenção. Sabe aqueles vampiros emocionais? Pessoas que você tem que dar satisfação de tudo, o tempo todo você tem que estar ali com aquela pessoa, a pessoa te sufoca. Pode ser um comportamento de uma pessoa manipuladora. Outro ciclo muito vivenciado, inclusive eu me identifico muito nesse ciclo, estou tratando isso no 30 semanas, é o ciclo do perfeccionismo e da obsessão. Normalmente o perfeccionismo, ele é movido pela obsessão de ser perfeito. E nós sabemos que nós não somos perfeitos. Ser perfeito, fazer tudo perfeito. Crianças que receberam uma carga, esse perfil de quem vive nesse ciclo surge normalmente com crianças que receberam uma carga de exigência muito alta. Sabe aquele filho, aquele aluno que tira 9, e aí chega em casa e o pai briga porque não tirou 10? Provavelmente vai se tornar um adulto preso no ciclo do perfeccionismo e da obsessão. Vai viver em busca disso. Por quê? Na cabeça dessa criança ficou registrado que tudo que ela faz nunca será suficientemente bom. Nunca vai agradar totalmente as pessoas. Então vai viver em busca dessa perfeição constantemente. A meta do perfeccionista é nunca errar. E isso não é possível. E aí quando erra, ele começa a se justificar. Pessoas que têm a tendência do ciclo do perfeccionismo não assumem erros. É horrível para ele assumir erros. Ele vai sempre se justificar, sempre vai achar uma forma de dizer que não foi por causa dele, sempre foi alguma outra coisa. E as principais características do perfeccionista, da pessoa presa a esse ciclo ele busca a perfeição em si, nas pessoas e na vida com alto grau de exigência. São muito críticos consigo e com os outros. São competitivos ao extremo, precisam ser o melhor em tudo.
tem dificuldade em assumir erros e receber críticas, sempre enquanto justificativas, eu já havia até falado. Tem muita dificuldade em trabalhar em equipe, sabe por quê? Porque eles são centralizadores. E por serem centralizadores, constantemente estão sobrecarregados, porque eles não confiam em ninguém, acham que ninguém consegue fazer melhor do que eles ou igual a eles. Uma outra característica também são procrastinadores. Engraçado, né? O perfeccionista ser procrastinador. Por que o perfeccionista é procrastinador? Porque ele sempre acha que está faltando alguma coisa para ficar perfeito. Ele sempre acha que ainda não ficou bom. E ele refaz e nunca faz. Uma outra característica é perfil metódico, minucioso, ele é inflexível com os erros dele e dos outros. Vamos agora falar um pouquinho do ciclo da impulsividade. Esse também é muito perigoso. Todos eles são perigosos porque causam muito mal para a nossa vida emocional, nossa vida, nossos relacionamentos. A pessoa presa a esse ciclo experimenta altos níveis de sensações ligadas ao cortisol. A impulsividade está ligada ao cortisol. Por quê? O cortisol é o hormônio responsável pelo estresse. Cortisol faz bem em dose certa, porque ele te deixa alerta em situações de medo. Mas em excesso, todos esses neurotransmissores em excesso não são saudáveis, tá? Então, quando a pessoa vivencia o ciclo da impulsividade, ela normalmente está com um nível de cortisol muito elevado. Esse ciclo, ele se constrói normalmente através de experiências vivenciadas em ambientes agitados, em ambientes ansiosos, em ambientes agressivos, violentos, com muitas faltas também, ambientes abusivos, crianças normalmente que foram abandonadas ou negligenciadas são propensas a esses ciclos, a se tornarem adultos presos a esses ciclos. Por quê? Porque guardam muita raiva. E aí elas liberam essa raiva na impulsividade. Comportamento mais comum das pessoas presas a esse ciclo são a raiva, decisões erradas, fala sem reflexão, aquela pessoa que fala e não pensou em nada, sempre agem de forma violenta, são pessoas extremamente ciumentas, são pessoas que têm sérios problemas nos seus relacionamentos, são pessoas que fazem tudo em excesso. Normalmente, a pessoa presa nesse ciclo da impulsividade, ela vai comer demais, gastar demais, beber demais, e aí ela vai para um outro ciclo, que é o ciclo da compulsão. O ciclo da compulsão, ninguém nasce compulsivo, né? Mas normalmente a compulsão tem o seu nascedouro nas faltas. Eu costumo falar uma frase para minhas pacientes que é: todo excesso esconde uma falta. Tudo que você faz demais é porque você está querendo esconder alguma coisa que está faltando. Então, pessoas compulsivas são totalmente vulneráveis em suas emoções. Uma pessoa relata que normalmente, antes de cometer um comportamento compulsivo, acontece com ela antes um momento de uma sensação de angústia. A pessoa fica angustiada. Essa sensação de angústia, ela leva a pessoa a buscar aquilo que na verdade não é o que realmente ela está precisando, mas é aquilo que ela encontrou para suprir essa falta, que talvez ela nem saiba, talvez ela não descobriu ainda que falta é essa. Tem um vídeo que eu assisto, costumo recomendar, que é a falta que a falta faz. E aí, quando você não sabe qual é a falta, você vai querer saciar essa falta em qualquer outra coisa. E as pessoas normalmente presas a esse ciclo, elas buscam isso. E o que acontece no cérebro dessas pessoas? Segundo a neurociência, toda vez que o cérebro é submetido a estímulos repetitivos, carregado de conteúdo emocional, os circuitos neurais envolvidos em sua condução se modificam para tentar perpetuar a sensação de prazer obtida. Quando essa sensação acaba, é comum sentir um forte sentimento de quê? Culpa. Sentir culpa e uma intensa sensação de pressão interna e ansiedade, que vai te levar para o outro ciclo,
que é o ciclo da culpa e da vergonha. Viu como os ciclos andam juntos? Um acaba te levando ao outro. E você vai, conforme a gente vai falando dos ciclos, você começa a se identificar em alguns, talvez um com mais intensidade, outro não, mas é impossível de nós não vivenciarmos algum desses ciclos em algum momento. Talvez de uma forma mais branda, mais suave, mas alguns talvez de uma forma que precisa de ajuda, que pode ter se tornado uma patologia. O ciclo da culpa e da vergonha, ele pode nascer de diversos motivos, né? Inúmeros motivos. Ele pode nascer até pelo anseio pela perfeição. Alguns viveram a experiência, talvez, isso pode ser uma coisa que causa essa culpa, de você ter vivenciado uma experiência da separação dos seus pais. E aí você viu isso acontecer, e o que vem primeiro? Por quê, né? A pergunta, por que meus pais se separaram? E pode acontecer de você buscar em você a culpa, o motivo. Então você pode começar a vivenciar esse ciclo por causa da separação dos seus pais. Talvez você se divorciou em algum momento, o seu casamento chegou ao fim, e você começa a pensar o que aconteceu. E você entra no ciclo da culpa, porque você começa a achar a culpa, você começa a achar que você foi culpado e começa a vivenciar esse ciclo, tá? Esse ciclo costuma levar a pessoa a reviver muito o passado. Por quê? Você vai lá, revive o passado e você começa a se sentir mal novamente com aquilo que aconteceu lá no passado. Aqui no 30 Semanas, a gente revive o passado, só que a gente não vai lá e fica preso lá. No 30 Semanas, a gente aprende a ir lá, reviver o nosso passado, viver aquela emoção novamente e tratar essa emoção. A gente vai dar um novo significado, a gente vai elaborar, a gente vai recordar, reviver e elaborar esse passado. Nós não vamos, no 30 Semanas você vai aprender que você não precisa ir lá para se culpar, você vai lá para se curar do seu passado. Seu passado é importante, não subestime o seu passado, não despreze o seu passado. Seu passado, ele é a sua história. O seu passado te trouxe até aqui, te constituiu como pessoa. Você precisa tratar as feridas que o teu passado causou em você e na sua vida. Os ciclos, todos esses que eu falei, vamos relembrar aqui: ciclo da rejeição e do desprezo, da inferioridade e vitimização, da tristeza e da angústia, da autossabotagem, da negação do prazer, da crítica e da negatividade, o ciclo do perfeccionismo e da obsessão, o ciclo da impulsividade, o ciclo da compulsão e o ciclo da culpa e da vergonha. Todos esses causam impactos tremendos na nossa vida, né? Nós falamos de alguns aqui, de algumas características que causam. Eles estão sempre ligados à autossabotagem. A gente está sempre se autossabotando, vivenciando esses ciclos. Esses ciclos, eles influenciam na nossa vida pessoal, profissional e na nossa vida espiritual também. E você vai perguntar, depois de eu ouvir isso tudo, o que eu faço? Primeira coisa, a gente tem que começar a dar um passo para romper com esses ciclos. O ponto principal para você romper com esses ciclos emocionais viciantes é saber que eles existem. E agora você já sabe. Entender qual a origem deles. Começa a pensar como eu comecei a me comportar assim, por que isso acontece, quais são as situações que me levam para repetir esse comportamento. Começa a trazer para sua memória o porquê isso está acontecendo. Enquanto você não tinha visto esse vídeo, escutado essa fala minha, você talvez não sabia. Talvez você se comportava de uma forma que eu falei em algum momento aqui no vídeo e você não sabia, mas agora você já sabe. E agora que você já sabe, você tem que começar a procurar por que isso surgiu, como isso surgiu. Isso vai ajudar você nesse processo de recuperação. Uma outra coisa que eu posso dizer para você, não é de uma hora para outra que você vai conseguir romper com esses vícios. Esses vícios, eles estão gravados no seu cérebro, eles fazem parte da sua vida. Então a gente precisa romper com eles, mas isso tudo é um processo, isso vai acontecer de uma forma gradual, uma forma lenta.
Comemore toda vez que você se comportar ou reagir de uma forma diferente. Talvez você é impulsivo e você amanhã, de repente, antes de dar uma resposta, você vai pensar antes. E aí comemore as pequenas conquistas que você tiver. Um outro ponto que eu posso falar para você: se você encontrar dificuldade em fazer isso, procura ajuda. Aqui nós temos o programa 30 Semanas, procura ajuda profissional. Nós temos profissionais da área, na psicanálise, na psicologia, que podem ajudar você. Não faça isso sozinho, vai ser muito difícil. Você pode até conseguir, mas não tente fazer isso sozinho, vai ser muito mais difícil para você. Você vai se desgastar muito mais. Eu posso falar para você de experiência própria. Vários desses ciclos aqui eu vivenciei. Eu já fui muito impulsiva. Perfeccionismo é um que eu tenho tratado muito, mas eu tenho aqui vários desses vícios que eu já venci em algumas coisas. A gente vence em algum momento e eles vão insistir em acontecer, insistir em permanecer nos nossos comportamentos. Mas a gente consegue. Por exemplo, eu vou falar para você sobre mim, o que aconteceu comigo. Em 2016, eu passei por um processo de demissão. Essa demissão me levou a uma transição de carreira. Eu era da parte de financeiro, trabalhei 20 anos com o financeiro e fui, em 2016, fazer uma formação em coach. Quando eu fiz essa formação em coach, eu me interessei por essa questão do comportamento humano. E eu percebi como eu me comportava, eu comecei a me perceber, comecei a me olhar, a olhar para os meus comportamentos. Depois disso, eu fui fazer a formação em psicanálise. Essas duas ferramentas, o coaching e a psicanálise, me ajudaram muito nesse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Só que eu estava olhando só para mim, eu olhava só para como eu poderia melhorar, eu olhava só como eu poderia me tornar uma pessoa melhor. Quando eu participei do 30 Semanas, eu já havia participado do 30 Semanas por algumas vezes, eu acho que umas 6 vezes. A primeira vez eu fiz por uma exigência da liderança da igreja. As outras vezes eu fazia e nunca terminava, sempre eu parava o ciclo, mas eu nunca tinha entendido o programa. Eu nunca tinha vivenciado o 30 Semanas. E depois que eu fiz essas duas formações, que eu comecei a olhar mais para a questão do meu comportamento, e eu fiz o ano passado 30 Semanas, trabalhei como voluntária e participei do programa. Foi totalmente diferente. O 30 Semanas foi um divisor de águas na minha vida. Por que eu posso afirmar isso para você? Porque eu entendi o programa. Eu vivenciei o programa. Eu entendi que as duas ferramentas anteriores me ajudaram muito, mas elas me levaram só para mim. O 30 Semanas ele me fez ver que eu precisava melhorar o meu relacionamento comigo mesmo, com as outras pessoas e com Deus. E essa foi a diferença. Fez toda a diferença quando eu entendi esse trio. Eu precisava me relacionar bem comigo mesmo, com os outros e com Deus. Essa é uma dica que eu quero deixar para você. Se você não conhece o programa 30 Semanas, eu gostaria que você, na sexta-feira da semana passada, foi postado um vídeo nesse canal falando sobre o 30 Semanas, explicando como é o programa. Se você nunca ouviu falar do 30 Semanas, eu te aconselho a voltar no nosso canal, procurar o vídeo do dia 3 de abril de 2020 e você vai ver ali toda a explicação de como funciona o programa. O 30 Semanas é uma ferramenta incrível, é uma terapia e ele vai te levar para uma questão bíblica. Hoje eu não abordei assuntos aqui relacionados à Bíblia, eu trouxe assuntos relacionados à psique humana, à psicologia, à neurociência, mas dentro do 30 Semanas você vai sentir e vivenciar o agir e o mover de Deus nesse processo de recuperação, de transformação dos seus ciclos emocionais viciantes. Se você que assistiu esse vídeo gostou desse conteúdo, eu queria convidar você a dar um like, assinar o nosso canal e compartilhar esse vídeo. Dessa forma você vai estar mostrando para a gente que você realmente gostou e vai nos ajudar a produzir mais conteúdos. Muito obrigada por você ter assistido até o final.